Imagine um papel simples, desses de caderno, sobre a mesa. De um lado está escrito R$ 80.000, do outro, em letras menores, aposentadoria, filhos, saúde, contas e tempo. Agora preste atenção. O perigo não é esse número ser pequeno. O perigo também não é esse número ser grande. O perigo é uma linha quase invisível no meio dessa mesa. Uma linha que decide se esse dinheiro vai virar renda ou se vai desaparecer em silêncio. Até o final deste vídeo, você vai aprender a enxergar essa linha. Vai entender como organizar R$ 80.000 aos 56 anos numa sequência simples. Primeiro proteção, depois eliminação dos vazamentos, depois construção de renda. E fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra que a pergunta principal não é onde rende mais. A pergunta principal é o que precisa vir primeiro. Quando a pessoa chega nessa fase da vida, ela não quer conversa bonita, ela quer clareza. Ela já trabalhou, já pagou conta, já abriu mão de muita coisa, já fez escolha difícil, muitas vezes juntou esse dinheiro devagar. Um pouco no 13º, um pouco numa venda, um pouco economizando onde dava. E quando olha para os 80.000, sente uma mistura de orgulho, medo e dúvida. Porque aos 56, um erro grande pesa mais do que pesava aos 30. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Abaixado no chão, vendo os homens passarem apressados, aprendi cedo que dinheiro pequeno precisa ter função. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, padrinho, nem porta aberta. O que eu tinha era observação, paciência e a necessidade de errar pouco, porque quem nasce com pouco não tem tanto espaço para brincar com o futuro. Foi ali que entendi uma coisa que muita gente demora décadas para perceber. Dinheiro parado não fica parado. Ele é puxado, às vezes pela inflação, às vezes por taxa escondida, às vezes por uma emergência mal planejada, às vezes por uma promessa de gerente que parece segura, mas entrega pouco, às vezes pela ansiedade de compensar no consumo tudo aquilo que a vida negou durante anos. É um ladrão educado. Ele não arromba a porta. Ele entra pelo aplicativo, pela fatura, pela manutenção do carro, pela parcela pequena, pela aplicação que você não entende, pela taxa que ninguém explicou, pelo imposto que só aparece no resgate. E quando você percebe, aquele número que parecia firme começa a ficar menor, não só no saldo, mas no poder de compra, na tranquilidade e na capacidade de gerar renda. Antes de seguir, preciso falar de um furo que trava muita gente que me escreve querendo transformar o que juntou em renda. A pessoa olha para os 80.000 e pensa em dividendos, fundos imobiliários, renda fixa, aposentadoria mais tranquila. Só que, ao mesmo tempo, tem cartão no rotativo, cheque especial, financeira ou parcelas caras comendo o mês por baixo. Enquanto esse vazamento está aberto, o dinheiro entra por cima e escorre por baixo. O balde parece cheio por alguns instantes, mas não sustenta água. Foi por isso que organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem precisa colocar as dívidas em ordem antes de tentar construir renda. O mecanismo é direto: atacar primeiro a dívida mais cara e não simplesmente a maior, porque é ali que o juro destrói mais rápido o que você levou anos para juntar. O seu Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco e saía da agência achando que tinha resolvido. Depois, aprendeu a chegar preparado, comparar condições, citar portabilidade e negociar com firmeza. Conseguiu desconto, reduziu juros e abriu espaço para reorganizar a vida financeira. Dentro do material, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, além de um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você.
Quem deixa para depois, paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora a gente vai entrar exatamente na ordem que protege os 80 mil da mesa. O primeiro diagnóstico é duro, mas necessário. O problema real não é ter só 80 mil aos 56. Muita gente nem isso conseguiu juntar. O problema também não é achar uma aplicação milagrosa que transforme esse dinheiro da noite para o dia. O problema é deixar tudo misturado. Emergência, medo, dívida, sonho, aposentadoria, promessa do banco, ajuda para filho, saúde, reforma da casa, viagem adiada, tudo no mesmo bolo. Quando o dinheiro não tem hierarquia, a emoção vira gerente. E emoção é uma péssima gerente financeira. Ela vende investimento bom no dia ruim, aceita produto ruim no dia de medo, compra o que não precisa no dia de tristeza, mantém dívida cara por vergonha de olhar a fatura, deixa dinheiro rendendo pouco porque confunde imobilidade com segurança. E o sistema sabe disso. O banco entende muito bem o momento de vida de quem chegou aos 56 com algum dinheiro guardado. Ele sabe que você quer segurança, sabe que você não quer passar vergonha, sabe que tem medo de perder, sabe que a palavra aposentadoria mexe com você, então ele empurra a conveniência, um produto empacotado aqui, uma taxa de administração ali, um título que você não comparou, um crédito fácil no aplicativo, uma renovação automática, uma linha pré-aprovada com nome bonito. Não estou dizendo que todo produto bancário é ruim. Estou dizendo que o banco não existe para cuidar da sua aposentadoria antes de cuidar do próprio lucro. Banco é empresa. Empresa quer margem. E se você entra naquela mesa sem saber a ordem das decisões, pode virar o cliente perfeito. Tem algum dinheiro aplicado, paga juros caros em outro canto e ainda agradece pelo atendimento cordial. É aí que nasce a indignação correta, não a raiva cega, a indignação lúcida. Você não foi irresponsável por juntar 80 mil, não foi tolo por querer segurança, não foi errado por confiar em quem falava bonito, mas talvez tenha jogado um jogo em que a sequência das decisões estava contra você. O rotativo do cartão aparece recorrentemente nas estatísticas do Banco Central entre as modalidades de juros mais caras do Brasil, e qualquer pessoa que já caiu nele sabe que não é uma dívida comum, é uma bola de neve com motor, você paga, 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 e a impressão é que ela não respeita seu esforço. Ela cresce de madrugada, no domingo, enquanto você trabalha, enquanto você dorme, e pode destruir em poucos meses um pedaço daquilo que levou anos para juntar. Agora imagine o absurdo silencioso. A pessoa tem 80 mil aplicados em algo conservador, rendendo um pouco, e ao mesmo tempo paga juros altíssimos no cartão. Na cabeça dela, isso parece prudência, porque ela não quer mexer na reserva. Na matemática, pode ser vazamento. É como guardar água mineral no armário, enquanto a caixa d'água está furada no telhado. Conheci uma história parecida. Um homem de 56 anos, técnico de manutenção, trabalhador correto, desses que chegam antes da hora e voltam para casa cansados. Ele tinha perto de 80 mil reais, acumulados entre rescisões antigas, 13º, economia da esposa e anos sem grandes extravagâncias. Quando falava desse dinheiro, a voz mudava. Era o símbolo de uma vida inteira tentando não depender de ninguém. Só que ele pagava o mínimo do cartão. Todo mês, olhava a fatura, pagava o mínimo para não atrasar e deixava o dinheiro aplicado no banco porque dizia: esse dinheiro é minha segurança. Eu entendo. Você talvez também entenda. Aos 56, mexer no que foi juntado dá medo. Parece que está arrancando um pedaço da própria história. Mas a matemática não tem pena da nossa emoção. Se de um lado você recebe pouco e do outro paga muito, a diferença é uma torneira aberta contra você. Ele não era gastador,
Não vivia em restaurante caro, não tinha carro de luxo, não fazia viagem internacional. O que tinha era desordem. Um pedaço do dinheiro com a função de tranquilizar, outro pedaço da dívida com a função de sangrar. E ele olhando para os dois como se fossem assuntos separados. Não eram. Essa é a linha que quase some. Ela não aparece destacada no extrato. O aplicativo mostra saldo de um lado e dívida do outro. Parece que uma coisa não conversa com a outra, mas na vida real, conversa. O dinheiro que poderia virar renda vai primeiro para estancar o estrago. O dinheiro que poderia comprar ativos bons fica preso defendendo uma sensação de segurança que o juro caro está destruindo por baixo. Aqui entra a primeira virada prática. Antes de perguntar quanto rende, você precisa perguntar qual é a função. R$ 80.000 sem função é um número. R$ 80.000 com função vira sistema. A primeira função é separar a mesa. Não pegue esse dinheiro como um bloco único. Coloque mentalmente em colunas. Uma coluna é proteção, outra é curto prazo, outra é construção de renda. Essa divisão não precisa ser sofisticada para começar. Ela precisa ser honesta. Proteção é o dinheiro que não pode estar em risco, porque serve para evitar que um problema vire tragédia. É a reserva de emergência, em algo simples, líquido, compreensível, com acesso rápido. Não é para enriquecer, é para impedir que você venda coisa boa na hora ruim. É o guarda-chuva. Ninguém compra guarda-chuva para ficar rico. Compra para não chegar ensopado quando a chuva vem. Aos 56, essa coluna é ainda mais importante, porque aparecem gastos que você não colocava na planilha aos 30. Remédio, exame, manutenção da casa, ajuda pontual para filho, conserto do carro, adaptação de rotina, plano de saúde, pequenos sustos. Se tudo estiver misturado em investimento de longo prazo, o primeiro susto obriga você a resgatar no pior momento. E quem resgata no pior momento paga um imposto invisível, o imposto da pressa. E depois vem a coluna de curto prazo. É o dinheiro que já tem destino nos próximos meses ou poucos anos. Uma reforma necessária, uma mudança, uma cirurgia programada, uma ajuda combinada, uma troca inevitável de carro, algum compromisso que não pode ficar sujeito ao humor do mercado. Esse dinheiro precisa de adequação de prazo. Não adianta buscar rendimento bonito se você vai precisar dele amanhã e ele pode estar oscilando. E só depois vem a coluna de construção de renda. Essa é a parte que começa a trabalhar para você. Pode envolver renda fixa bem escolhida, fundos imobiliários analisados com cuidado, boas empresas pagadoras de dividendos, sempre respeitando diversificação, risco e prazo. A palavra aqui não é aposta, é construção. Percebe como a ordem muda tudo? Se você joga os 80.000 inteiros em busca de rendimento e aparece uma emergência, desmonta a estratégia. Se deixa tudo parado por medo, a inflação trabalha contra você. Se entrega tudo a um produto do banco sem entender taxa, prazo e liquidez. Terceiriza seu futuro para quem tem interesse próprio. Mas se separa a mesa, cada real ganha uma missão. Essa é uma sensação poderosa, porque muita gente acha que só vai sentir tranquilidade quando tiver muito mais dinheiro. Às vezes, a primeira tranquilidade vem quando o dinheiro atual para de ficar confuso. Agora vem o segundo ponto, e ele incomoda porque mexe com orgulho. Antes de plantar renda, tape o ralo. Se existe rotativo, cheque especial, empréstimo caro, financeira pesada ou parcelamento que consome o mês, isso precisa entrar na frente da vaidade de investir. Eu sei que dá mais prazer dizer comprei ações do que dizer renegociei uma dívida. Dá mais brilho falar de dividendo do que de fatura. Mas patrimônio não cresce para quem rema contra a correnteza. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre parar de perder devagar. A dívida cara é uma esteira ao contrário. Você anda a sua, se esforça e continua no mesmo lugar, ou até mais para trás. Enquanto isso, o dividendo inicial é pequeno.
bonito, educativo, importante, mas pequeno. Se você recebe alguns reais de renda e paga centenas ou milhares em juros caros, a matemática está rindo da sua estratégia. E eu prefiro que você ouça isso agora do que descubra depois de mais 5 anos. Existe uma vergonha velada que muita gente carrega em silêncio. A pessoa não fala para os filhos, não fala para o cônjuge, não fala para os amigos, diz que está tudo controlado, mas por dentro sabe que está empurrando, paga o mínimo, renova crédito, usa limite. Tira de uma conta para cobrir outra, mantenha a aparência de controle porque trabalhou a vida inteira para ser visto como alguém responsável e, justamente por ser responsável, sofre mais. Se for o seu caso, escute com calma. O erro não define você. O que define é a próxima decisão. Tapar o ralo pode significar usar parte do dinheiro para encerrar uma dívida cara. Pode significar renegociar antes, pode significar portar dívida, pode significar trocar várias dívidas ruins por uma condição menos agressiva, com cuidado para não transformar alívio em novo consumo. Pode significar sentar numa mesa com papel, caneta e coragem, listando taxa, saldo, parcela e prazo. O nome disso não é humilhação, o nome disso é comando. E lembra da promessa do começo? Enxergar a linha é entender que a primeira aplicação dos 80 mil talvez não seja uma aplicação. Talvez seja eliminar o que impede o dinheiro de trabalhar. A pessoa quer começar pelos dividendos, mas a ordem correta pode começar pelo silêncio da fatura, que finalmente para de crescer. Depois que o ralo principal está fechado, vem o terceiro ponto: comprar renda, não aplauso. Essa frase é importante porque aos 56 existe uma tentação perigosa: recuperar o tempo perdido com uma tacada só. Alguém mostra uma ação que vai explodir. Um parente fala de um negócio imperdível. Um conhecido diz que comprou algo que dobrou. O banco oferece um produto com nome elegante. A internet mostra gente ostentando resultado. E você pensa: talvez eu precise acelerar. Cuidado, acelerar não é correr sem freio. Acelerar é tirar o pé do lugar errado e colocar energia no lugar certo. Comprar renda significa escolher ativos e produtos pela capacidade de sustentar fluxo, preservar coerência e respeitar seu prazo. Não significa comprar qualquer coisa que paga hoje e pode destruir capital amanhã. Dividendo bom não é isca, é consequência de um ativo saudável comprado com critério dentro de uma carteira diversificada. Uma boa ação pagadora de dividendos pode participar dessa construção. Um fundo imobiliário bem escolhido pode fazer sentido para parte da carteira. Uma renda fixa adequada ao prazo pode trazer previsibilidade. Mas nada disso funciona quando vira concentração cega, e nada disso substitui conhecimento básico. Se você não entende de onde vem o dinheiro que cai na sua conta, você ainda não comprou renda, você comprou esperança embalada. Existe uma diferença entre renda e anestesia. A renda fortalece você mês a mês. A anestesia só acalma a sua ansiedade enquanto o risco cresce escondido. Um pequeno pagamento recorrente, mesmo modesto, muda a psicologia. Quando você vê o dinheiro pingar, começa a entender que capital pode ter comportamento de funcionário. Ele chega antes de você, trabalha em silêncio e entrega um pedaço do resultado. Mas para isso você precisa ser o patrão, não o torcedor. E patrão de dinheiro não se encanta com aplauso. Ele olha custo, olha risco, olha prazo, olha qualidade, olha diversificação, olha se aquele ativo existe para pagar renda de verdade ou para vender sonho. Aos 56, você não precisa provar para ninguém que é corajoso. Precisa provar para si mesmo que é consistente. Tem 2 tipos de pessoa nessa fase. A primeira olha para os 80 mil e quer uma resposta única, rápida, que tire todo o desconforto. Pergunta: onde coloco tudo? Quer delegar a angústia, quer que alguém prometa tranquilidade. E justamente por isso, vira presa fácil de produto pronto e conversa bonita.
A segunda pessoa olha para os 80 mil e diz: qual parte protege minha vida? Qual parte fecha vazamento? Qual parte começa a comprar renda? Essa pessoa talvez não pareça sofisticada, talvez não use termos bonitos, talvez não tenha planilha colorida, mas entende o essencial. Dinheiro com ordem envelhece melhor. Se você está percebendo que o juro caro é um furo antes da renda, o material que deixei no primeiro comentário fixado ajuda justamente nessa parte. Dá uma olhada quando puder e volta para continuar montando a ordem do seu dinheiro. O quarto ponto é não concentrar a coroa. Gosto dessa imagem porque, para quem constrói renda com paciência, a coroa não é ostentação, é disciplina acumulada. É cada decisão pequena protegendo a próxima. E uma coroa não se equilibra em uma ponta só. Se coloca tudo em uma promessa, em uma ação, em um imóvel problemático, em um banco, em uma dica de família, em uma oportunidade que você não compreende, pode perder mais do que dinheiro. Pode perder tempo emocional. Tempo emocional também conta. Uma perda grande aos 56 não dói apenas no extrato. Ela tira sono, muda humor, cria culpa, afeta casamento e trava novas decisões. A pessoa fica com medo de tudo e depois do tombo passa a deixar dinheiro parado demais. Ou faz o contrário, tenta recuperar rápido e toma outro tombo. Por isso a concentração é tão perigosa. Ela não ameaça só o capital, ela ameaça sua identidade de pessoa prudente. Você passou décadas tentando ser correto. Não entregue essa história a uma única aposta. Diversificar não é espalhar dinheiro de qualquer jeito. É aceitar que o futuro não pede licença. Uma empresa boa pode atravessar fase ruim. Um fundo pode ter problema de vacância, gestão ou crédito. Um título pode não ser adequado ao prazo. Um imóvel pode parecer sólido e virar dor de cabeça com manutenção, inquilino, imposto e baixa liquidez. Até dinheiro parado demais tem risco, porque o poder de compra encolhe. A surpresa para muita gente é esta: segurança não nasce de colocar tudo no lugar que parece mais seguro. Segurança nasce de combinar funções. Uma parte com liquidez, uma parte com prazo, uma parte com renda, uma parte sem dívida cara por trás, uma parte com risco entendido, uma parte com simplicidade suficiente para você dormir. Rentabilidade vem depois da hierarquia. Essa frase precisa ficar na sua cabeça, porque o mercado inteiro tenta inverter a ordem. Primeiro mostra taxa, primeiro mostra oportunidade, primeiro mostra produto, primeiro mostra simulação. Mas a sua vida não é uma simulação. A sua vida tem idade, família, saúde, renda, sustos, sonhos, medos, obrigações. A melhor taxa errada no lugar errado pode virar um problema. A taxa menor no lugar certo pode salvar sua paz. Eu vi muita gente simples enriquecer devagar porque respeitou essa lógica. E vi gente com renda alta empobrecer com aparência de sofisticação porque confundiu complexidade com inteligência. Não é o nome bonito que protege você, é a coerência entre o dinheiro e a função dele. Agora vem o quinto ponto, a régua dos 10 anos. Dos 56 aos 66, existe uma década poderosa. Não é pouco tempo. 10 anos bem usados mudam uma vida, mas também não é tempo infinito. Uma década passa rápido quando você adia decisões. Passa rápido quando fica esperando a aplicação perfeita. Passa rápido quando todo ano você diz: mês que vem eu organizo. De repente, o mês que vem vira aniversário. O aniversário vira exame. O exame vira gasto. O gasto vira resgate. E o plano nunca começa. Essa é a urgência verdadeira. Não é desespero. É respeito pelo calendário. Aos 56, a pergunta muda. Você não pergunta apenas quanto tem. Pergunta quanto esse capital pode gerar, quanto ainda consegue aportar. Quais vazamentos precisam morrer? Qual risco pode correr sem comprometer sua paz? E que tipo de renda quer construir até os 60, 62, 65, 66?
Talvez você ainda trabalhe, talvez queira diminuir o ritmo, talvez esteja cansado, talvez tenha medo de depender de filho, talvez olhe para a aposentadoria oficial e pense que ela não sustenta tudo. Talvez tenha orgulho de ter juntado 80 mil, mas também a sensação de que deveria ter mais. Pare um pouco aqui. Culpa não rende juros, clareza rende decisão. 80 mil aos 56 não é ponto final, é semente com prazo. Uma semente largada na gaveta não vira árvore. Uma semente jogada no asfalto também não. Ela precisa de solo, água, proteção e tempo. O solo é a organização. A água são os aportes possíveis. A proteção é a reserva e a ausência de dívida cara. O tempo é a década que você ainda tem para fazer escolhas melhores. Mas existe uma condição, a ordem correta. Se você começa pela renda sem proteção, um susto derruba. Se começa pela aplicação sem fechar juro caro, a dívida engole. Se começa pela promessa de ganho alto sem diversificação, o risco concentra. Se começa pela paralisia, a inflação corrói. Por isso, a última parte muda tudo, porque a linha que quase some não separa rico de pobre, nem inteligente de ignorante. Ela separa capital que trabalha de capital que apenas espera. E capital que apenas espera fica vulnerável. Ele espera o gerente ligar, espera a inflação passar, espera o filho pedir ajuda, espera o cartão fechar, espera o mercado melhorar, espera a coragem chegar. Só que dinheiro não foi feito para esperar sem propósito. Dinheiro precisa de ordem, porque a vida não espera sua planilha ficar perfeita. Pense nos 80 mil como uma pequena equipe. Se você coloca todos os funcionários fazendo a mesma coisa, a casa desorganiza. Alguém precisa ficar na porta, cuidando da emergência. Alguém precisa pagar o que está pegando fogo. Alguém precisa plantar renda. Alguém precisa ficar disponível para a oportunidade sensata. Quando cada real tem função, a equipe trabalha. Quando todo mundo fica amontoado, ninguém entrega nada. Isso vale para quem tem 80 mil, vale para quem tem menos e vale para quem tem mais. O número muda, a lógica permanece. A pessoa que aprende a dar função ao dinheiro com 80 mil tende a cuidar melhor de 200 mil no futuro. A pessoa que não aprende pode perder 200 mil com a mesma desordem com que perderia 20. Aqui entra mais a parte emocional mais bonita dessa história. Aos 56, construir renda não é só finança, é dignidade. É olhar para trás e dizer, eu não trabalhei tudo isso para entregar minha tranquilidade ao banco, à inflação e à pressa. É recusar a ideia de que sua vida financeira acabou porque você não começou aos 20. É assumir que a próxima década ainda pode ser uma década de colheita, desde que você pare de plantar em terreno furado. Você não precisa parecer vencedor, precisa parar de perder por dentro. Muita gente confunde riqueza depois dos 50 com aparência. Carro mais novo, viagem para mostrar, casa reformada para impressionar, presentes que compram aprovação, almoço que vira prova social. Eu entendo essa vontade. Depois de tanto tempo apertando, existe um desejo legítimo de respirar. Mas cuidado para não transformar o dinheiro que poderia comprar liberdade em dinheiro que compra alívio momentâneo. Liberdade é mais silenciosa. Às vezes, aparece numa fatura menor. Às vezes, num investimento que paga pouco, mas paga sempre. Às vezes, na coragem de dizer não para um produto que você não entendeu. Às vezes, na decisão de não ajudar um filho adulto de um jeito que destrói sua própria base. Às vezes, em uma conversa difícil dentro de casa, dizendo: esse dinheiro agora tem função. Essa frase pode mudar a família, porque quando o dinheiro está sem função, todo pedido parece possível e todo não parece egoísmo. Quando o dinheiro tem função, você não está negando por frieza, está protegendo a estrutura.